Boa noite, pessoal. Mais um podcast no ar e hoje, mais uma vez, estou aqui com o professor Caroço, nosso amigo do podcast Pode Tudo, amigo de você, telespectador, você que está aí sempre assistindo e compartilhando o podcast Pode Tudo, né? Hoje a gente vai falar um pouco a respeito de trabalho social, a sua importância. Ele que está engajado aí nesse meio, nada melhor do que falar com uma pessoa que também gosta de fazer com que a cidade se desenvolva, né? Melhore a vida em sociedade. De início, eu quero aqui mandar um abraço aos nossos ouvintes, aos patrocinadores do podcast Pode Tudo, você que está aí do outro lado, aí em outro estado brasileiro, né? Nos ouvindo, Rio de Janeiro, Bahia, você que está aí em Pernambuco, Alagoas, sempre assistindo o podcast Pode Tudo, um abraço aí especial a todos vocês, tá? E falando dos amigos e parceiros, vamos falar do podcast, no podcast aqui, vamos falar dos nossos patrocinadores, né? Nós temos CL Construções lá em Maceió, Alagoas. Um abraço aí, você que quer construir sua casa, procurar CL Construções. De acordo com o nosso bate-papo, eu vou falar aqui o número do telefone aí de alguns dos patrocinadores. Nós temos aqui no Chapadão do Sul, Elivelto Azulejista. Nós temos também o Antônio Construtor, né? E para rimar, nós temos o nosso amigo Chicão Pintor, tá? Depois vou deixar aí o número do telefone de cada um para você que precisar de um dos patrocinadores desse. E a Gemax Sucata, o Supermercado Economia. Nós temos também o espetinho do nosso amigo Bola, né? Na Avenida Goiás. E chegando o patrocinador, né? Quero aqui mandar um abraço especial também lá no Rio de Janeiro. Você aí que gosta aí de hambúrguer, né? Comer um lanche aí top de linha. Eu quero aqui mandar um abraço aos os amigos que também aí fica sempre degustando um hambúrguer, um lanche legal. Na entrada do Frutuoso, na estrada do Frutuoso, entrada Rua 6, Casa 69, né? Você aí do Rio de Janeiro, fica aí, ó, ligeiro, fica aí na expectativa, no bairro Jesuíta, Santa Cruz, aí no Rio de Janeiro. Você que gosta de comer um lanche legal, um hambúrguer, x-tudo, x-picanha, cachorro-quente prensado, refrigerante e açaí, não perca essa oportunidade, tá? Eu quero aqui mandar um abraço especial aos clientes e amigos do Sabor Expresso Lanches, Aguinaldo e Lídia, né? Aguinaldo e Lídia, do Cantinho Nordestino, tá? Vocês aí, amigos do Lanchinho, não perca essa oportunidade. A Gislene e a Sil tá sempre aí, ó. Toda quarta, quinta, sexta, sábado e domingo aí toda noite aí você vai ter um lugarzinho para você degustar um lanche legal junto com seu amigo, um lugar especial onde você vai se sentir à vontade, tá? E o entregador é o Jackson entregador. Tem um número do telefone aqui, ó, o 21, você que é aí do Rio de Janeiro, 21 9 74 49 82 40, tá? E também assim, mandando um abraço para o nosso amigo também, Luciano Vigilante, aqui de Chapadão do Sul, tá? O número 67 996 39 2488. E, de acordo com o nosso bate-papo, eu vou falar dos demais patrocinadores e amigos, colocar o número do telefone deles aqui. E o assunto aqui, gente, a gente vai ter um bate-papo bem legal com o Caroço, falar a respeito, como disse aqui no início, de trabalho social, né? A importância e o prazer que dá de tentar melhorar a vida em sociedade. Né, Caroço? Fica à vontade aí para você Com certeza, se Chico. apresentar mais uma vez e falar um pouco do assunto que a gente vai debater aqui, tá? Com certeza. Primeiramente, boa noite a todos, né? Aqui mais uma vez no podcast aqui com o Chico. O nosso trabalho, o trabalho que a gente faz aqui na comunidade de Chapadão do Sul é um trabalho socioeducacional, né? O que seria? A gente trabalha tanto social quanto educacional. A gente pega as crianças, principalmente aqui do bairro da periferia, né? Que é o bairro mais carente aqui um dos bairros mais carentes aqui do Chapadão do Sul, né? Que é o bairro Sebepiruna. A gente sabe que é um bairro que é propício a muita coisa errada se a gente deixar solta por aí as crianças. Mas a gente está trabalhando. Graças a Deus a gente tem uma quantidade boa de criança
que está lá treinando com a gente no trabalho da capoeira, mas não só a capoeira em si, né? A gente ensina para as crianças tanto a musicalidade dentro da capoeira, a gente ensina também o artesanato, né? Tem uma coisa bacana que eu ensinei para os meninos que eles aprenderam e hoje dá para eles ganhar o dinheiro, que é uma pulseirinha de miçanga, também conhecido como macramê. Na verdade, o macramê é aquele pauzinho, né, que o pessoal enrola as miçanga não, perdão, as pulseiras dos trabalhos, mas também é conhecido como pulseira de macramê. E é bem bacana e a maioria dos meninos aprenderam e dá para ganhar dinheiro com isso. Eu quero aproveitar, Caroço, e mandar aqui um abraço especial ao nosso amigo, que eu já tive um bate-papo com ele, o Marcos André, coordenador geral aqui de cultura, né? Sim. Aqui de Chapadão do Parceirão. Sul. É um parceiro, uma pessoa que também, na medida do possível, como diz um dito popular, dentro das possibilidades que ele tem, ele está sempre aí fazendo com que, com aquela visão de águia, fazendo com que a gente também possa ter o apoio, né? Para a gente poder não se desmotivar. Porque trabalho social é assim, né? Isso mesmo. Trabalho social você vai. É uma forma de você melhorar a vida em sociedade, mas aí gasta muita energia, tempo, esforço também e boa vontade. Isso mesmo. Sempre eu digo, Caroço, que quando a gente faz a coisa com prazer, pode ser um trabalho, né? Não significa um trabalho, significa uma missão. Sim. Né? O Marcos, ele é um cara que ele tá sempre ali visando, né, e ajudando a gente no trabalho. O Marcos é um parceirão, né? Eu posso falar com toda certeza assim, hoje ele é um cara preparado para, se um dia abrir mesmo, como estão falando, a Secretaria de Cultura, o Marcos é o cara preparado para ser um secretário. Ele entende da necessidade do povo, o que o pessoal tá querendo, o que é que eles precisam aqui, não só a nossa tradição, né, na nossa cultura, mas também a cultura no geral, porque assim, Chapadão do Sul é multicultural, né, e tem muito trabalho social por aí, tem não só o meu, mas tem muitos, igual ali no CTG tem muito trabalho social, que eles dão aula de violão também, né, inclusive o Marcos é um dos professores, então tem outros meninos. Eu estava conversando na Semana Nordestina com um rapaz que ele tem um projeto de memorização, tipo leitura. É o que é conhecido como Rambo do Nordeste, né? Eu não conheço, não. Eu tive um bate-papo com ele. Então, ele me falou do projeto dele, eu gostei do jeito que ele me explicou. E lembrando, Caroço, que essas pessoas são do Nordeste. Ele é de lá do Nordeste, eu tive um bate-papo com ele. É um cara muito inteligente nessa área aí, da educação. Ele tem prazer também de fazer as coisas. Uhum. As pessoas do Nordeste que vêm para aqui, para o Chapadão do Sul, né? Não só do Nordeste, mas tem muitos artistas de outros lugares, principalmente do Nordeste. Essas pessoas, lógico, precisam de apoio, né? Precisam. Sim. E eu quero aqui até pedir aos vereadores, né, que olhem com carinho, com atenção. Eu já trabalhei muito lá em Alagoas, trabalhei aqui sempre tentando melhorar a vida em sociedade, numa poesia, num cordel, numa ação, né? Eu montei o CTN aqui no Chapadão do Sul, já fiz 2 confraternizações, foi muito bom, e acredito que novas pessoas, como você, por exemplo, o Robson, e outros que são do Nordeste, eu gostaria que tomasse também posição para um dia, quem sabe, quando eu não estiver presidindo, né, esse CTN, que é o Centro de Tradição Nordestina, vocês que têm essa ideia, tocassem em frente, né? Porque de 2 em 2 anos, de 4 em 4 anos, dependendo do que a pessoa colocar lá, para ter a eleição, né? Uhum. A gente pode fazer isso. Mas depois a gente vai conversar sobre isso, né? Que é um prazer quando a gente toma iniciativa, igual eu dei o pontapé inicial, fui com a cara e a coragem, chamei os nordestinos, fiz uma reunião com algumas pessoas, pedi apoio também, e pessoas que gostam de ajudar, e foi feito. E acredito que futuramente esse CTN vai tá fazendo cada vez mais a diferença aqui no Chapadão do Sul, como o CTG está fazendo, né? Na Sim. vida aí dos gaúchos e de todo nordestino também, que todo mundo gosta de festa, né? Participa. Isso mesmo. Mas assim, o que eu quero mostrar, gente, você que está em casa, falar um pouco também deixar o número do telefone dos patrocinadores, senão a gente acaba esquecendo, né?
O número do Elivelto Azulejista, aí você que precisa de um azulejista aí de qualidade, uma pessoa que está sempre aí dedicada, tentando deixar a sua marca por onde ele passa, é o número 67 996 44 7905, né? Elivelto Azulejista. E falando nessa área aí da construção civil, vamos lembrar do Antônio Construtor, né? O número do telefone do nosso amigo Antônio Construtor é o 67 996 96 40. Já esqueci o nome do nosso amigo Antônio Construtor. 67 9 96 50 93 42, tá? O número do Antônio Construtor. 67 9 96 50 93 42. Antônio Construtor. Você que quer construir uma casa, aproveita essa oportunidade. E quem quer um pintor de qualidade é o Chicão Pintor, tá? Chicão Pintor também aqui no Chapadão do Sul, já tem trabalho aí realizado. A gente, para conhecer uma pessoa, tem que saber dos feitos dela, né? Sim. Eu já tive um bate-papo do nosso amigo Antônio Construtor, já conversei também com o Chicão Pintor, e tá aí, deixando marca por onde ele passa, né? Nós temos o espetinho do nosso amigo Bola, na Avenida Goiás, né? Nosso amigo na Avenida Goiás, onde você pode comer uma jantinha gostosa, com 2 espetinhos, gente, por R$30, tá? Um lugar onde você vai se sentir aconchegado lá, vai se sentir bem com a sua família, próximo do supermercado Vale, tá? E aos domingos, não pode esquecer de uma costelinha que ele sabe assar do jeito que você gosta, tá? Todo mundo está gostando da costela que o nosso amigo patrocinador Bola tá fazendo aí, deixando também sua marca, né? E o Agemac Sucata, na Avenida Goiás também, onde você pode vender latinha, cobre, alumínio, ferro e muito mais. E lembrando, gente, os nossos amigos que estão lá em São Paulo, né? Lá na Baixada Santista, nós temos Nel, Cida e Dedo Bregueiro, né? Tó lá em Maceió. Pessoal, Reinaldo Barbosa lá no estado da Bahia, sempre assistindo o podcast Pode Tudo, né? Fazendo de tudo pra gente chegar em outros estados também, compartilhando. Mas assim, voltando ao assunto aqui, o que eu quero passar para vocês. A gente que gosta de trabalho social, eu posso falar com propriedade, né? Porque também eu venho sempre trabalhando, a gente faz por amor. Por isso que eu peço assim, sabe, Caroço, aos os amigos que estão aí no poder, como vereador, né? Prefeito, não só aqui no Chapadão do Sul que eu estou falando, você que gosta de trabalho social, você que está empenhado aí no meio da política, a política é a matemática do dia a dia. Eu peço para você olhar com carinho, porque é uma das formas de você mudar o mundo, né? Pessoas que trabalham com o coração, né? Infelizmente, às vezes em todo o setor da sociedade acontece de ter alguma pessoa aproveitadora, que gosta de crescer em busca de status, fama, dinheiro, poder, mas no caso de uma pessoa assim, igual o Caroço, que a gente vê que eu conhecia ele, só que a gente não tinha intimidade. Quando foi no dia no último dia 28 aqui, que a gente participou de um cordel, né, recitar cordel, declamação de cordel, a gente se conheceu mais, passou a trocar ideias, já tinha tido um bate-papo com ele, e eu tô vendo que ele é um cara preparado, por isso que a gente conversou para fazer esse bate-papo aqui, tá, gente? E eu queria saber de você, queria que você passasse para o pessoal o que você aprendeu, que a gente também, como diz o escritor Paulo Freire, né, ele diz que quanto mais você ensina, você também aprende. Como que é essa experiência, Caroço, aí, nessa luta aí sua? Chico, com a capoeira, né, eu trabalhando com as crianças, quando eu comecei, eu não tinha essa definição de separar cada tipo de criança. Um exemplo, pra gente, no treino, todo mundo era igual. Um exemplo, a gente não tinha isso, você tem uma especialidade, tem uma condição especial, na verdade, né, tem uma condição especial, você vai ficar no cantinho ali. Não, a gente treinava, todo mundo era igual. Às vezes, o menino chegava lá, a gente não sabia que ele tinha
como é que diz, não sabia se comunicar direito, a gente não sabia o que era. Hoje a gente sabe, a dislexia, a praxia, né? Então assim a gente vai aprendendo. O cara não sabe falar direito, não consegue olhar pra você conversando. E a gente achava que era bobeira do moleque, achava que era vergonha, né? Mas aí com o tempo a gente vai desenvolvendo, vai estudando, né? Igual quando eu fiz a faculdade ali, a gente estudou psicologia. Dentro da psicologia a gente aprendeu bastante coisa sobre isso, né? E a gente que vai trabalhando com todo tipo de criança, a gente já vai conhecendo um pouco mais, né? Igual lá. Lá na capoeira tem um menino, teve vários que passou antes, mas eu tenho um que ele tem uma condição especial, então ele não consegue falar com você olhando pra você. Ele baixa a cabeça, fala bem baixinho, difícil você conseguir comunicar com ele. Mas comigo e com os meninos lá na capoeira, ele já consegue. Ele já brinca. A capoeira, no caso, ela traz vários benefícios. Vários benefícios. Tinha outro menino lá, hoje ele parou um tempo, voltou agora, ele já tá bem animado. E ele, quando ele tava treinando, que eu separo os meninos que são mais avançados dos que estão começando agora. E eu pegava ele e colocava num cantinho para ele treinar sozinho com outros que estavam iniciando. E ele parava, ele ficava travado, tipo dava paralisia dos chaves nele. Mas depois a gente foi ver que era o jeito dele, tipo a vergonha, ele foi se soltando, começou. Até perguntei à mãe dele se ela já tinha levado ele para fazer alguma consulta com uma psicóloga. Ela falou: não, é o jeito dele mesmo. Até que agora não, agora ele é solto, ele chega lá, ele brinca, ele corre. Uma coisa que eu acho interessante, Caroço, nas pessoas, eu percebo assim, a sinceridade, sabe? Principalmente assim, quem trabalha no meio social, quem tenta melhorar a vida em sociedade, como no teu caso, que demonstra uma autenticidade, ou seja, uma clareza naquilo que fala, né? Não tem a hipocrisia, ou seja, é aquilo que está falando, pronto, e acabou, e demonstra isso na prática, né? Isso comprova na prática, é o teu caso. Com certeza, Chico. Eu faço esses trabalhos assim já desde 2006, né? 2006 eu iniciei. Graças a Deus, o meu professor de capoeira, ele me obrigava. Então eu fui aprendendo isso. Ele obrigava a gente a fazer, a gente dar aula, pra gente ir aprendendo como que era, pra futuramente a gente ser um professor. E hoje, graças a Deus, eu sou um professor, eu posso dizer com toda certeza, sou um professor preparado. Tem quantos anos? Hoje eu tenho 36. Só de capoeira eu fiz 22 esse ano. Quanto tempo faz que tu tá aqui no Chapadão do Sul mesmo? Tem 10 anos, mais de 10 anos. Mais de 10 anos. Mais de Aí tu 10 veio anos. de lá do Nordeste, qual estado lá? Eu vim do Pernambuco, mas eu sou de Alagoas. Então a gente a gente somos ali do lado mesmo, ali da minha cidade pra sul, ali dá mesmo. 100 e poucos quilômetros. E assim, quando tu era mais novo, assim, tu tava engajado nesse meio, tinha alguém que de alguma forma fazia alguma coisa que tu olhava assim e dizia, não, rapaz, eu gostei aí. Chico, eu vou te contar uma história, né, da minha infância, porque assim, eu tiro isso aí como lição, né? A gente falando de projeto social, o projeto social, ele traz muitos benefícios. Então assim, eu hoje agradeço o projeto social, porque quem é lá da minha cidade, da cidade de Fleixeira, sabe, o bairro que eu morava chama Iraque. Iraque? Iraque. Então, era um bairro muito perigoso, era um bairro que só tinha gente ruim, entendeu? O tráfico rolava solto ali. E eu vivia muito assim, junto com essa galera. Então, assim, como é que eu posso dizer? Da minha infância, aquela galera já não existe mais. Entendeu? A galera entrou pro tráfico, outros entrou pra roubar, então foram morrendo, outros foram presos. E a gente, eu como adolescente, né, nesse meio lá, eu conheci meu professor, eu já conheci ele desde pequeno. Meu professor, a gente foi treinar com ele, capoeira, e ele dizia, traz essa galera. E eu levava a galera pra lá. Fui levando, mas a galera não queria. Mas eu continuei, né? E assim, a gente viveu na mesma comunidade, mas a gente não tinha aquela, como é que diz? A gente não se juntava, vamos dizer assim. Era oi e tal, sentava, conversava, mas não andava ali. Porque o meu professor, como eu gostava muito de capoeira, a gente se espelhava muito nele, e ele dizia pra gente, se eu pegar você com coisa errada, eu vou expulsar você da capoeira. E a gente não queria ser expulso, né? Então, eu fui com isso. Então, eu participei de capoeira, participei de projeto da banda da fanfarra, toquei na fanfarra, participei de projetos de aula de violão, igual música e arte, que lá tinha muito. Isso você tinha quantos anos? Eu comecei na capoeira, eu tinha 14 anos. 14 anos. E vai enraizando, né? Vai enraizando. Então, eu trouxe isso comigo, né? Então, assim, a gente aprendia
né, eu não era aquele cara, eu sempre fui um cara tímido, né? Eu fui me soltar depois que eu entrei na capoeira. Então assim, eu vi os caras igual, eu toco violão. Eu para aprender a tocar violão, eu tinha vergonha de pedir pro cara me ensinar. Então eu ficava olhando, olhava, eu chegava em casa, eu tinha um violãozinho velho em casa e fui aprendendo até quando eu aprendi, né? O que eu acho assim também interessante na tua pessoa, não é só é, quando se refere ao trabalho artístico, que tu sois um cara preparado, claro e evidente nas tuas afirmações, determinado. É que eu vejo que tu sois um parceirão também, um amigo, Sim, com uma certeza. pessoa que gosta Precisou. também, né, do certo, tem idoneidade moral. Isso é muito bom quando se refere à vida em sociedade, Com certeza. quando está trabalhando assim pelo social. Nesse caso aí fica mais prazeroso, né? Principalmente quando a pessoa se dirige a gente, que é o teu caso, as pessoas que te rodeiam, eu acredito que gostam. Acho que dá para ver naquele primeiro bate-papo que a gente teve, os meninos se sentem bem ali Sim. contigo, né? Assim, ali as crianças, a gente só tem um dia de treino, que é no domingo, né? Porque assim, sou muito corrido, faço faculdade, faço trabalho de faculdade para os outros. E aí, às vezes eu tenho que dar atenção também à família em casa, né? Não pode ficar só Sim, dando atenção para os outros. pra não. Isso, aí tem o trabalho também. Às vezes eu faço trabalho na pizzaria à noite, ajudo o menino da pizzaria lá, da Labela. E aí o único dia que eu disponibilizo assim, que poderia ser o meu descanso, é o domingo, então eu faço o treino com as crianças. Antes eu fazia sábado e domingo, mas como é muito puxado. Como é que tu consegue saber dividir assim, essa correria, né, do dia a dia com o trabalho social? Como é que faz esse casamento aí, Chico, é complicado, porque assim, a gente tem que programar, né? Então fazer assim, boa às vezes, programação? é igual eu falo pros meninos, às vezes eu chego lá, no domingo eu acordo 7 horas da manhã, vou preparando a aula deles, o que que eu vou passar, né? Eu digo, ó, hoje eu vou passar isso aqui para esses meninos. Porque eu não chego lá aleatoriamente e passo, ó, você vai levantar a perna assim, assim, assado, não. Preparo logo cedinho, vou lá, explico para eles. Eu gosto sempre de contar uma história antes, né? O que que aconteceu, um lugar que eu fui, explicar o que que aconteceu comigo. Ó, eu já fui em roda, já apanhei, já bati, então não quero que isso aconteça com vocês. E vou explicando e mostrando para eles. E aí, no decorrer da semana, eu vou preparando um exemplo, igual hoje. Hoje eu poderia estar em casa, que eu tenho faculdade, né? Eu faço online. Hoje eu estou fazendo pela UFMS, mas é online. Então eu poderia estar em casa estudando. Mas eu tirei um tempinho para vir aqui. E daqui eu vou sair, vou ter que levar minha esposa para fazer umas aulas ali também. Então a gente vai intermediando, né? É por isso que a gente não pode prolongar muito aqui, mas assim, antes, vamos deixar, Caroço, um incentivo para alguém que está em casa, alguém que gosta também de ajudar, de melhorar a vida em sociedade, vê alguém assim precisando, aí fala, não, eu vou tomar um tipo de ação aqui, uma atitude para melhorar. O que é que você tem a falar para essas pessoas? Porque também é um pouco espinhoso, né? Sim. Você querer se doar, né? Se entregar, assim como diz um dito popular, de corpo, alma e coração, para melhorar a vida das pessoas. O que é que você tem a dizer para quem está em casa agora? O que eu tenho a dizer para as pessoas que trabalham, que fazem um trabalho social, não desanima não. Continua, porque eu já passei aqui no Chapadão, já passei por uns maus bocados com isso. Já levei muito não, muita porta fechada, muita promessa de ajuda e colocava lá embaixo, né? Muitas falácias e continuei. Hoje são 10 anos que eu faço aí trabalho social e por conta, né? Não tenho apoio de entidades governamentais nenhuma, mas nós estamos firmes. Às vezes a gente precisa de fazer um evento, a gente vai ali um ajuda com um refrigerante, outro ajuda com um pacote de arroz, outro ajuda com, sei lá, com dinheiro para a gente poder comprar alguns mantimentos, umas camisas para as crianças que não têm. E assim a gente vai. E essas pessoas que fazem um trabalho social aqui na cidade e quiser parceria, cara, pode me chamar para a gente conversar, trocar uma ideia, eu sou parceiro. O bom é a união, né? O bom é a união. E pros pais, cara, pros pais eu aconselho a colocar num projeto social, seja capoeira, seja judô, seja jiu-jitsu, seja pintura. Às vezes a criançada não vai querer, um exemplo, não vai querer ir lá pra capoeira, não gosta de capoeira, mas vai gostar da pintura, vai gostar da aula de violão. Isso aí tira de muito mau caminho. Exatamente. Eu costumo sempre dizer que o homem ele é o que é e é quando quer, né?
O ser humano, ele se define naquilo que ele decide fazer. Então, o teu caso é o caso de muita gente que trabalha pelo bem da sociedade, né? Sim. E, gente, antes que eu esqueça, aí você que quer fazer suas compras aí, procurar o Supermercado Economia na Rua 23, no centro de Chapadão do Sul, tá? O nome já diz tudo, né? Supermercado Economia, onde você pode economizar de verdade, tá? E não esqueça aqui, ó, mais uma vez, lembrar para você aí do Rio de Janeiro, né? Na entrada do Frutuoso, né? Na Estrada do Frutuoso, você vê aí, ó, entrada Rua 6, Casa 69. Você aí que gosta de comer um lanche legal, vai com seus amigos, com a sua namorada, é um lugar aí aconchegante, né? No bairro Jesuíta, Santa Cruz, Rio de Janeiro, tá? Você é daí do Rio de Janeiro, não perca essa oportunidade aí, ó. Venda de hambúrguer, X-tude, X-picanha, cachorro-quente prensado, onde você pode tomar uma guaraná e açaí também feito em casa, tá? Não é de fábrica, não. É um açaí daquele jeito que você vai gostar. E eu quero aqui mandar um abraço, gente, às pessoas que frequentam lá, né? Os freguês aí, desse ambiente aí, tá? Mandar um abraço especial aos clientes e amigos. Mais uma vez aí, Expresso Lanches, né? Você não perca essa oportunidade aí, ó, de quarta até aos domingos, né? Você procurar esse ambiente para você comer um lanche legal. E mandar um abraço especial a Agnaldo e Lídia, né? Do Cantinho Nordestino. Todos vocês aí, um abraço especial. E lembrando o número do telefone aí para você, no delivery, é o número 21 974 49 82 40, tá? Um abraço aí para Sil e Gislene, que tá aí na cozinha aí fazendo aquele lanche gostoso, tá? E o Jackson é o entregador, tá? Não perca essa oportunidade. Um abraço aí para o nosso amigo aí, Vigia Luciano, aqui de Chapadão do Sul. O número dele também aí, você que quer fazer parte dessa empresa, né? Ter a sua casa vigiada, é o número 67 996 39 2488, né? Luciano. E pra gente não prolongar muito, Caroço, a gente já falou um pouco que é importante trabalho social, melhorando a vida em sociedade, né? Você já mandou... Segura aqui, Nerivânia. Nerivânia tá ali, ó, gravando a gente aí, a cinegrafista aí. Tem alguma coisa aí que você quer deixar para alguém que tá em casa? Que esse bate-papo aqui, se a gente for se esticar, vai cansar o ouvido do ouvinte e vai atrapalhar você chegar em casa e fazer o que você tem para fazer, né? Tem alguma coisa que você esqueceu, que quer passar para quem está em casa, em relação ao trabalho social, a importância, né? Eu quero aqui no final deixar uma mensagem aí para quem está nos ouvindo. Você tem alguma coisa para falar? Então, eu queria dizer assim, né? A galera que tiver interesse em participar lá com a gente não cobra mensalidade, né? É um trabalho, como eu falei, social. Então, a partir dos 5 anos de idade, não tem, né, 5, 10, 15, 20, não. A partir dos 5 anos de idade, quem quiser treinar, criança, adolescente, adulto, né? Até idoso também, se quiser ir lá, a gente está preparado para atender esse pessoal. E a gente fica ali no Érico Veríssimo, na escola Érico Veríssimo, aqui em Chapadão do Sul, né? No finalzinho da Goiás. Todo domingo, às 9 horas, horário de Brasília, né? Então, assim, a importância da gente trabalhar com esse trabalho social, a intenção é tirar a molecada da marginalidade, né? Trazer ele para o meio social mesmo, incentivar ele a respeito, honestidade, isso aí que a gente preza muito, né? Humildade, isso aí dentro da capoeira a gente preza muito, e não só na capoeira, mas na sociedade em comum. Então, quem quiser participar, quiser levar seu filho, sua filha, tá? Pode levar, que a gente tem todo o treinamento e a capacidade para cuidar dessas crianças e cuidar de outras pessoas também, adolescente, adulto. A gente sabe tratar tudo, todo mundo no seu diferente,
meio condicional, né? Exatamente, Caroço. E assim, falando do Chicão Pintor, gente, o número dele aqui é o número 67 996 50 79 43, tá? Chicão Pintor. Você, daqui de Chapadão do Sul, que precisa de um bom pintor, um profissional, o Chicão Pintor, tá aqui na área, né? Sendo patrocinador do podcast Pode Tudo, tá? O número 67 996 50 79 43, tá? E para terminar aqui, Caroço, eu quero deixar uma mensagem aqui, uma palavra amiga para você que está aí nos ouvindo, né? Você que também gosta de trabalho social, para se juntar a quem também tem o mesmo pensamento, a mesma ideia, o mesmo objetivo, né? Procurar o Caroço, o professor Caroço, que é o professor de capoeira. Ele está aí para orientar você, para ajudar, para fazer com que esse elo de amizade cresça cada vez mais, tá? E também pedir às autoridades, eu que sempre li, que sempre aprendi, saber um pouco mais a respeito da personalidade de uma pessoa, fazer, por exemplo, um raio-x da personalidade de alguém. Conheci o Caroço, para mim foi e está sendo um prazer. É um prazer, Caroço, de ter conhecido você. A gente então se via, mas não tinha esse conhecimento que a gente está tendo, né? Uhum. E eu vejo que você é um amigo irmão, você é um parceirão. Eu quero pedir a você que é vereador, prefeito, né? Secretariado, que se o Caroço chega aí precisar de alguma coisa, olhe com carinho, que é uma pessoa que eu falo de coração, né? Eu vejo que vale a pena, porque não vai em busca de algo que é de forma pessoal. Eu não estou querendo resolver meu problema, ele está querendo resolver o problema da sociedade. E o problema que eu falo, o problema de um, Caroço, é o problema de todo mundo. Sim. A gente só sabe, eu não sei se o pessoal de casa deve ter conhecido aí, pode olhar no YouTube, né? A história do rato e a ratoeira, né? Onde eu vou só resumir aqui. Essa história, gente, é interessante. Numa fazenda, a dona da fazenda viu lá, o ratinho estava no buraco da parede, e a dona da fazenda foi para a feira, comprou uma ratoeira e botou lá. Só que o rato observou. E nesse meio termo aí, ele saiu correndo para ajudar as pessoas. Ajudar os amigos, os outros animais. Só encontrou a galinha, né? Falou, tem uma ratoeira na casa. Não sei se você conhece essa história. Eu já ouvi, já. Aí a galinha falou, mas por que eu tava me preocupado? A ratoeira é para pegar rato, não é eu não sou galinha. Começou a ciscar ali e zombando do rato, né? Aí de repente ele encontrou o porco, né? Falou, ratoeira na casa, tem uma ratoeira lá. O porco disse, oxe, para com isso, rapaz, isso aí é para pegar, é você que tem que se preocupar, não sou eu. Aí ele saiu triste, desanimado, encontrou a vaca e falou, tem uma ratoeira na casa. A vaca foi que tirou onda dele. Rapaz, olha pro meu tamanho, moço, isso aí é ratoeira para você. Você que tem que estar preocupado aí, isso é problema seu, não é meu. Todos eles falaram, não era o problema dele, é o problema do rato, né, segundo eles. Aí o rato voltou para casa, ficou meio cabisbaixo, triste, desanimado. Quando foi de madrugada, a ratoeira desarmou, tá? Pegou o quê? A cauda de uma cobra. Aí a dona da fazenda não sabia, achou que tinha pego o rato. Aí ela se acordou, se levantou, foi lá, no escuro mesmo assim, né? Tava em uma penumbra, meia luz. Ela foi lá, quando botou a mão, a cobra picou a mão dela. Isso aí ela ficou um pouco doente, né? Com febre e tal. O marido dela levou ela para o hospital. O médico disse, olha, ela tá com uma febrezinha aí, mas é normal. Foi o seguinte, nada melhor do que, para quem tá com febre assim, matar, comer uma galinha, né? Tem galinha lá? Ele disse, tem. Pronto, foi lá, pegou a galinha, que disse que o problema não era dela. E a mulher foi se agravando, né? E foi ficando pior. Aí, de repente, aí veio muita gente ao redor, que o povo gostava desse pessoal, né? Aí o dono da fazenda disse, o que é que eu vou fazer para esse porco comer? Vou matar aquele porco ali. Quem foi que se ferrou?
o porco que disse que o problema não era dele também. Aí, para resumir a história, o que é que aconteceu? A mulher faleceu. Todo mundo lá ao redor lá foi lá. Aí o dono da fazenda, que você já sabe o que é que eu vou falar aqui, né? O dono da fazenda ficou meio desesperado, preocupado, um monte de gente, todo mundo gostava dele. Disse, já sei o que eu vou fazer. Vou matar aquela vaca. Resumindo, gente, o problema de um é o problema de todos, a moral da história. Então, quando uma pessoa que gosta de trabalho social, igual o Caroço e outros, quer resolver a vida em sociedade, você que é autoridade, lembre dessa história, que o problema de um pode ser do outro. A gente não pode pensar, o problema é dele. Não, isso atrapalha todo mundo, né? De repente o seu problema é o meu, o problema nosso é o problema de todo mundo. É isso que eu quero terminar, deixar uma mensagem aqui para vocês e agradecer, Caroço, mais uma vez, tá? Tudo que você fizer, a gente aqui no podcast, a gente sempre falar aqui. Certeza. Beleza? Brigadão. Beleza. E obrigado, cara, pela amizade. Eu gostei de você. Eu que agradeço. Viu?